aqui com um resumo completo da obra de São Bernardo, certo? Em que essa obra se refere. Eu tô aqui com ela completa no meu notebook, certo? De acordo com os personagens que eu vou falando para vocês, eu vou contando a história de cada um deles, certo? O que ele significa na história de São Bernardo, certo? Então, primeiro, Paulo Honório, ele foi criado pela uma negra doceira, viu? E também guiava um cego e vendia cocadas durante a infância para conseguir algum dinheiro. Então, Paulo Honório, quando ele era na infância, né? Ele não era criado assim pelos pais, certo? Porque ele era órfão, né? Os pais dele haviam morrido e depois começou a trabalhar duro na roça até os 18 anos, né? Para sobreviver, garantir a sua sobrevivência e ajudar também quem cuidou dele durante esse tempo. Nessa época, ele esfaqueou João Fagundes, né? João Fagundes, né, era um homem que estava se envolvendo com a primeira namorada dele. Então, isso causou um ciúme muito exagerado em Paulo Honório, que acabou esfaqueando João Fagundes, né? Então, quando ele esfaqueou, ele foi preso, né, e passou um tempo na prisão. Então, esse tempo que ele passou na prisão, ele conheceu o sapateiro Joaquim. Joaquim ensinou ele a ler, porque ele não sabia ler, ele não tinha um desenvolvimento na leitura. Então, o sapateiro Joaquim ensinou detalhadamente para ele a ler. A partir de então, ele passa somente a pensar em juntar dinheiro. Saindo da prisão, Paulo Honório pega emprestado com o agiota Pereira. O agiota Pereira foi quem emprestou dinheiro para ele, uma continha, e ele começou a negociar gado, todo tipo de coisa pelo sertão, certo? Então, todo aquele dinheiro que ele começou a pegar emprestado, ele começava a investir, entendeu? A comprar. Porque quando ele saiu da prisão, ele saiu com o pensamento de crescer. Só que não é um pensamento assim de honestidade, não foi um pensamento assim de dignidade, de crescer de uma forma honesta. Ele queria tudo, não importava como ele fosse conseguir. Mas o que importava é que ele queria conseguir de um jeito ou de outro, certo? Então, ele, com tudo isso, com muita frieza, utilizando meios antiéticos, que era ameaça, morte, né, até na forma de roubo também, para poder obter o que ele queria. Ele queria conseguir tudo, não importasse como, certo? Não importasse como. Então, com o tempo, né, só foi mais crescendo aquela vontade de ter mais, não importasse como. Ele só queria ter, certo? Aqui diz que com o desejo de adquirir a fazenda de São Bernardo, onde ele tinha trabalhado por muito tempo. Pelos seus 18 anos, ele queria ser dono da fazenda de São Bernardo, certo? Sobre isso que está relacionado. Para tanto, Paulo Honório inicia uma amizade falsa com Luiz Padilha, herdeiro de São Bernardo, certo? Então, Luiz Padilha, ele que é o herdeiro da fazenda de São Bernardo, né? Que o pai dele era Solustiano Padilha, certo? Onde deixou tudo para Luiz Padilha. Luiz era um moço apaixonado por jogo, mulheres e bebidas. E aos poucos, Paulo conseguiu conquistar a confiança dele. Então, Paulo Honório, com aquelas belas palavras, né, de conquista, aquelas belas palavras que qualquer um cai, né, conseguiu convencer Luiz Padilha. Também porque não era um homem tão experiente, né, gostava muito de beber, gostava muito de festa, tá entendendo? De mulherada. E então, Paulo Honório acabou conquistando ele, fazendo a cabeça dele, e até que conseguiu comprar a fazenda de São Bernardo. Com a ajuda de seu amigo Cassimiro Lopes, né, Paulo Honório manda matar Mendonça. Quem foi Cassimiro Lopes? Cassimiro Lopes
foi um grande amigo de Paulo Honório, amigo confiável, né? Então, Paulo Honório manda matar Mendonça, o fazendeiro vizinho. Paulo Honório, com aquela vontade de crescer, com aquela vontade de ter tudo aquilo que ele sempre sonhou, acima de tudo, ele manda matar Mendonça, o fazendeiro vizinho da fazenda de São Bernardo. E segue a expandir os limites das terras de São Bernardo através de empréstimos de bancos, investe em máquinas e na plantação de algodão e mamona. Para escoar seus produtos, Paulo Honório constrói estradas e passa a se dedicar cada vez mais ao trabalho. Então ele vê que tudo que ele está fazendo tem rendimento, tem um crescimento, então ele consegue obter tudo o que ele sempre quis. Ele comete as maiores injustiças e utiliza de todos os meios que puder, garantindo a impunidade através de uma grande rede de relacionamento. Então, Paulo Honório, por ser um homem inteligente, também sábio, né, mesmo não fazendo as coisas de uma forma honesta, ele começa a ter amizade com pessoas grandes, como Godinho, o jornalista local, o padre Silvestre, né, o advogado Nogueira, que manipula os políticos locais. Então ele começou a ter amizade com pessoas altas, né, com pessoas poderosas. O trecho escrito, Paulo Honório tem a certeza que uma carta endereçada para o homem e é tomado por intenso ódio. Então a carta que ela estava escrevendo, né, ele tinha certeza que era para alguém, né, essa carta estava direcionada para um homem, então isso só fazia com que ele sentisse mais ciúmes e ciúme. Então, ele sai atormentado à procura da esposa e encontra na igreja uma aparência muito calma. Ele exige explicações, mas ela lhe diz muito desanimada.